Mais uma vez estamos aqui trazendo para você sempre o melhor da informação. Bom, hoje nós estamos tratando aí das mentiras religiosas. Quero agradecer a irmã Santos que me pediu novamente as mentiras religiosas, porque de fato eu tinha dado uma parada, né? Porque são tantas mentiras, ficando meio saturado de tanta mentira. Mas não, é importante fazer as mentiras e tal. Então você que quer conhecer mentiras religiosas das testemunhas de Jeová, quando eu digo das testemunhas de Jeová, pessoal, eu quero sempre deixar claro uma coisa para vocês. As testemunhas de Jeová como pessoas são pessoas enganadas. Perdão. São pessoas que estão debaixo de um processo de lavagem cerebral. Então são pessoas que a gente tem que ter pena, tem que orar por eles. Nós temos que olhar as testemunhas de Jeová como um grupo não alcançado pelo Evangelho. Deus tem despertado muitas pessoas que são testemunhas de Jeová, têm aprendido a palavra de Deus, tá? E nós temos trabalhado agora dentro daquele livro, o livro Testemunhas de Jeová com a restauração pura, né? Eles têm lá o livro lá, a restauração pura da adoração, né? Adoração pura restaurada. Então, aqui nós temos um ponto bastante interessante e é exatamente o que a gente precisa pensar um pouquinho, né? E eu quero trazer isso para vocês, né? Eu quero trazer isso para vocês. Por que eu quero trazer isso para vocês? Quero trazer isso para vocês porque é muito importante que você compreenda o assunto. Então, nós vamos ver agora mais uma mentira, tá? Da organização. E eu já vou convidando você a participar comigo. Eu vou ficar pequenininho aqui para não atrapalhar você de assistir, tá legal? E aí você vai compreender todo o assunto. Bom, nós temos aqui, eu vou colocar já agora aqui para vocês. Nós temos aqui então o livro Adoração Pura Restaurada, né? Você não está me vendo aí, mas espera aí que eu já vou subir aí também. Vou ficar junto de vocês. Nós estamos vendo aí o livro Adoração Pura Restaurada e vamos trabalhar mais uma mentira do corpo governante. Qual é o tema da mentira de hoje? O tema da mentira de hoje é que Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído em 607. Eu desafio qualquer testemunha de Jeová, a me trazer a prova histórica e arqueológica que o templo de Jerusalém foi destruído em 607. Bom, pode parecer uma bobeira isso, mas não é. Porque a data de 607, ela é a data que marca toda a doutrina das testemunhas de Jeová. Então, se não existe a data de 607, logo, não existe nenhuma doutrina das testemunhas de Jeová. Isso é muito importante. Muitas vezes alguém pode falar assim, não, poxa vida, mas o que tem a ver Jerusalém ser destruída em 607? Bom, compreender isso, você vai poder enxergar a história direitinho. 607 é a data de partida, segundo eles, onde o reino de Deus parou a operação. E passaria-se, então, pelo sonho da árvore, 7 tempos, e o reino de Deus seria restaurado, segundo eles, em 1914. Então, 607 é importante por quê, ancião? 607 é importante porque sem 607, 1914 não existe. Se 1914 não existe, porque eles dizem que 1914 foi quando Jesus foi entronizado no céu. Se 1914 não existe, logo 1919 também não existe, porque eles dizem que Jesus foi entronizado em 1914, em outubro de 1914, e depois escolheu o Joseph Franklin Rutherford, né, para comandar a obra dele aqui na Terra. Então também não existe. Se 1919 não existe, 1931 não existe. Porque eles dizem que Jesus, depois que escolheu Joseph Franklin Rutherford e os seus associados, decidiu dar o nome para eles de Testemunhas de Jeová. Logo, se a data de 607 não existe, toda a doutrina das Testemunhas de Jeová é uma farsa. Então é por isso que é importante a gente tratar dessa mentira, que é uma mentira muito profunda, tá legal? Então o livro Adoração Pura Restaurada, aqui na página 96 e 97, conforme você pode ver, nos diz assim, olha só que interessante. Daí, assim,
como tinha predito muito tempo atrás, Jeová puniu seu povo rebelde com exílio. Em 607, antes da era cristã, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, deu o golpe final e destruiu Jerusalém e o templo. Muitos judeus morreram e milhares foram levados para o exílio em Babilônia. Aqui tem uma coisa, pessoal, que é muito importante, mas é muito importante. Bom, você já viu aí, né, o texto. Agora eu vou aparecer de volta aqui para a gente poder conversar. O que ocorre? O que ocorre aqui? O que ocorre aqui é uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, você que é TJ, você precisa conhecer a verdade, não tem jeito. Tá? Então vamos lá, porque agora eu vou explicar a verdade direitinho. Em primeiro lugar, a torre de vigia, ela não assume, segundo os historiadores, 2 ou 3 deportações. Tá? Ela não assume essas 2 ou 3 deportações. Esse é o primeiro ponto que você precisa compreender. Segundo os historiadores, ela não assume. Segundo os historiadores, nós tivemos, presta bem atenção nisso aqui que eu vou explicar, história agora e Bíblia. E eu vou dizer, inclusive, quais são as palavras-chave que você pode buscar no Google, tá? Para que você não fique aí. Porque o Google é apóstata, segundo eles. Não, o Google não é apóstata, né? O Google não é apóstata. Se o Google não é apóstata, então a gente pode fazer consulta no Google? Será que uma testemunha de Jeová pode fazer consulta no Google? Ah, pode sim, Ancião. Eu sou testemunha de Jeová e eu consulto o Google. Então, vamos partir dessa premissa que você pode dar uma googada, né? Então, vamos lá. Primeiro lugar, eu vou pegar com a Bíblia. Vou pegar com a Bíblia para que você possa compreender o texto claramente. E depois a gente vai falar sobre datas. Você vai ver como a Bíblia, ela desmente isso que a Sociedade Torre de Vigia diz, que o templo foi destruído em 607. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Tá? Então, você pode abrir a sua Bíblia junto comigo, aí no livro de Jeremias, no capítulo 25. Aí você vai entender aqui, ó, você vai compreender aqui por que Jerusalém, o templo, não foi destruído em 607. Ô, Ancião, mas a Bíblia dá essa data? Agora a gente vai entender isso. Eu quero que você preste bastante atenção. Então, o primeiro ponto você tem que digitar no Google. Assim, você que quer compreender o assunto. Google, deportações, no plural, deportações dos judeus para Babilônia. Deportações dos judeus para Babilônia. Então, guarda essa frase, escreve ela e digita no Google depois. Essa é uma. Tá? Daqui a pouco eu vou trazer outras. Então, Jeremias 25. Está escrito assim. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Bom, o primeiro ponto aqui é o seguinte, segundo os estudiosos, o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, é o ano 605, tá? Que é o 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias. Por que é o 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias? Gente, história é fantástica, é por isso que eu estudo história. E é muito legal, porque ninguém te engana quando você estuda história. Por que é o 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias? É muito simples. Josias morreu na Batalha de Carquemes no ano 612. No ano 612, o faraó Neco matou Josias. Só que havia uma disputa pelo controle mundial entre o Egito e a Babilônia, tá? E a Assíria era quem tinha a supremacia naquele momento. Então, vejam só, nós temos 3 potências mundiais brigando pelo controle do mundo. A Síria, que está no poder, a Síria, não é Síria, a Síria, brigando, né, pelo poder. Nós temos o Egito, tá? E nós temos Babilônia. Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor, ele assume o controle do mundo exatamente após o ano 612. Mais precisamente, segundo os estudiosos, em 609, quando ele derrota a
Assíria. Definitivamente. Então, em 600, presta atenção para você ver como é que o cálculo bate com a Bíblia. É isso que eu quero que você preste atenção. Então, uma outra palavra-chave para você buscar no Google depois. Início do reinado de Nabucodonosor. Você vai encontrar o ano 605. Só que o primeiro ano de Nabucodonosor é o quarto ano de Jeoiaquim. Quem é que colocou Jeoiaquim no poder em Judá? Você sabe? Foi Nabopolassar. Exatamente. Foi o rei da Babilônia quem colocou o filho de Josias, porque esse filho de Josias, ele era mais simpático às ideias da Babilônia. Ele não tinha as ideias reformadoras do pai. Então, ele, agora, é colocado no trono por Nabopolassar. Por que ele é colocado lá? Ele é colocado lá porque a Babilônia já tinha destruído a Assíria, ele já tinha assumido a supremacia do mundo, a Babilônia, tá? Então, presta atenção nisso. 609. Enquanto eu vou explicando, faz uma continha na sua cabeça e veja quando foi que a Babilônia foi invadida pelos medos e persas, segundo a Torre de Vigia. Qual é a data da destruição de Jerusalém? Qual é a data da destruição de Jerusalém? 539. Então pega de 609 e vai até 539 e você vai ver que vai dar 70 anos de cativeiro. Dá 70 anos de cativeiro. Então presta atenção. A Babilônia já está metendo o bedelho. A Babilônia já está metendo o bedelho em Jerusalém. No ano 609 já tinha trocado o rei. O anterior, morreu. Esse foi colocado pela Babilônia, porque a Babilônia já tinha assumido a supremacia. Uma vez que a Babilônia já tinha assumido a supremacia, o Nabucodonosor, ele reina no primeiro ano, em 605. 605 mais 4 de Jeoiaquim dá 609. E o que indica claramente, então, na história, isso aí, pessoal, isso está em tudo que é museu, isso está na história. Não adianta a Torre de Vigia querer disfarçar, é por isso que eu convido. Eu volto para a Torre de Vigia, eu volto. Se algum arqueólogo, se alguma testemunha de Jeová, qualquer um me apresentar argumentos factíveis contra toda a história mundial, contra toda a história universal, que Jerusalém foi destruída com seu templo em 607. Eu volto para a Torre de Vigia, eu faço esse desafio. E eu não vou ter medo, eu apago todos os meus vídeos do ar. Eu saio da igreja de Jesus e volto para a organização para cumprir a minha palavra. Se alguém me apresentar dados factíveis contra a história mundial, porque a história mundial, a história universal, ela diz que Jerusalém, o seu templo, foi destruído em 586, 587. Tá? Então, isso aqui é um desafio que eu faço para qualquer um, sabe? Para esses borras-botas que ficam por aí pelos canais de debates, eu quero que me traga fatos. Olha, nós encontramos a tabuinha cuneiforme do cilindro do inferno que diz que Jerusalém foi destruída em 607. Eu quero isso. Porque, do contrário, os fatos que nós já temos são suficientes. A história universal prova isso. Tá? Então eu estou falando isso por quê? Por que eu estou falando? Porque eu tenho tanta certeza do que eu estou falando quanto estou aqui agora falando com vocês. Certo? Então isso aqui é muito importante que você pare e pense. Eu não vou dar minha cara a tapa, eu estou propondo tirar meu canal do ar, eu estou propondo voltar para a Torre de Vigia, eu estou propondo voltar para a Igreja de Jesus, sair da Igreja de Jesus. Estou propondo eu ir para o Lago de Fogo, se me provarem que Jerusalém foi destruída em 607. Poxa, Anselmo, você faz isso? Faço. Eu faço. Eu faço porque eu tenho convicção do que eu creio. Agora eu quero ver uma testemunha de Jeová fazer o mesmo desafio. Fala assim, eu quero que prove que Jerusalém foi destruída em 587 e eu saio da organização. Eu quero ver eles fazer isso. Sabe por que eles não fazem? Porque Jerusalém foi destruída em 587. Lá está a história universal. A história mostra isso. Então não adianta. Contra fatos não tem argumento, gente. Não adianta. Então tá claro aqui o meu desafio para qualquer um defensor da Torre de Vigia. Nem o Rolf Furuli,
Nem o Rolf Furuli, que era arqueólogo, era doutor, PhD, não aguentou a torre de vigia, teve que ser desassociado. Porque nunca comprovou e nunca conseguiu se contrapor a Carl Olof Johnson no seu livro Tempos dos Gentios Reconsiderados. Nem ele conseguiu. Você entendeu? O cara que era PhD, que era isso, que era aquilo, não conseguiu. Então eu faço o desafio com qualquer testemunha de Jeová. Se eu te provar que Jerusalém foi destruída em 587, você sai da organização, você vai entrar para a Igreja de Jesus. E se você me provar, peraí, me provar, não é papinho furado igual esses trouxas vêm aqui falar besteira ou fica aí pelos canais de debate falando besteira, não. É prova, é argumento. Ó, a faculdade de Oxford falou isso aqui, o Museu do Cairo disse isso, o Museu do Louvre disse isso. É isso que eu quero. Eu não quero papinho furado, porque eu não vou nem atender. Porque assim, qualquer um que me chamar para esse debate, eu quero as provas na minha mão antes. Eu não vou... Você tem as provas? Tenho. Então você me manda todas elas. Que aí eu vou analisar todas elas. Vamos verificar a veracidade, porque não existe. Essas provas não existem. De que Jerusalém foi destruída em 607. Elas não existem. Então é por isso que eu tenho toda a confiança de fazer. Agora eu quero ver um TJ fazer a mesma coisa. Dizer assim, eu convido esse ancião para debater comigo data da queda de Jerusalém e eu saio da organização. Eu quero um TJ para fazer isso. Ou ex-TJ, desassociado, qualquer um que quiser defender a torre de vigia aqui, eu estou convidando. Cadê os TJs de YouTube? Cadê os TJs? Eu quero um deles dando a cara para bater, com provas documentais, registradas por arqueólogos, registrada por museus, registrada por toda essa galera aí. É isso que eu quero. Eu quero um só. Não precisa dois. Eu quero um só. Bom, se quiser também juntar uma tropa e vir para o debate, pode vir, com provas. Conversa fiada, eu tô cheio. Então vamos voltar agora, conforme eu estava explicando para vocês aqui, né? O Giovanni Gomes disse, se você estiver errado, eu não estou errado. Você acha, o Giovanni Gomes de Almeida, que eu seria tão idiota e tão infantil de fazer um desafio desse no ar, propor retirar um canal com 20 mil seguidores, eu retiro esse e retiro pela Bíblia, retiro os dois, e volto para a organização. Você acha que eu seria tão infantil de fazer um desafio desse, se eu não tivesse tanta certeza quanto 2 mais 2 é 4? Eu acho que infantil é quem duvida do desafio que eu estou fazendo. Me desculpe. Eu quero um TJ para isso aí. Para trazer provas. Porque eu tenho. Eu tenho as provas. Você entendeu? Isso a gente não precisa... Isso é o tipo de coisa que você não precisa nem esquentar muito a cabeça. Data da queda de Babilônia. 539. Tá comprovado pelas publicações da Torre de Vigia. Data da queda de Babilônia. 539. Data do início da supremacia babilônica, 609 com a derrota da Assíria. Isso é história, isso é para quem sabe estudar. Isso é para quem estuda. Isso é para quem estuda, isso daqui não é para leigo. Eu estou transformando em linguagem leiga para vocês. Para vocês eu transformo em linguagem leiga. Você entendeu? Agora, os documentos provam data da queda da Babilônia, 539. Data do primeiro ano de Nabucodonosor, 605. Data do quarto ano de Jeoiaquim, colocado por Nabopolassar, 609. Isso é a data, não adianta, contra fatos não tem argumento, gente. Então o que acontece? Eu quero que você faça essa relação. De 609, presta atenção aqui. De 609 a 539, que é a queda da Babilônia. Quantos anos dá? 70 anos. Ok? Então, está comprovado historicamente. Agora vamos ver se a Bíblia apoia isso que eu estou falando. Porque não adianta nada a história comprovar se a Bíblia não comprovar. Não adianta. Vamos lá então? Já vimos que o primeiro ano de Nabucodonosor é 605. Já vimos que o quarto ano de Joiaquim, né? Menos 4, 609. E aí diz, o qual anunciou o profeta Jeremias e a todo o povo de Judá
e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a palavra do Senhor, e vô-la anunciei, vos madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade e das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais do século em século. E não andeis após os deuses alheios para os servirdes, para vos inclinardes diante dele, nem para que me provoqueis a ira, como a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que enviarei. Presta atenção aqui agora. Presta atenção aqui agora. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assombros, e em perpétuos desertos. Presta atenção aqui, você tem que aprender a ler a Bíblia de acordo com o que a Bíblia é. Esquece torre de vigia. Note o versículo 9. Eu trarei o rei de Babilônia. Pega o versículo 9 comigo. Eu trarei o rei de Babilônia sobre esta terra. Que terra? A terra de Judá. E sobre todas estas nações. Opa, então aqui começou o nosso problema ou a nossa solução. Eu trarei Nabucodonosor sobre a terra de Judá e trarei também sobre todas essas nações. Que nações são essas? Veja que o julgamento de Jeová não é só sobre Israel. O julgamento de Jeová era mais longo. Estava envolvido também outras nações. Quer ver? Veja junto comigo, versículo 10. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, a voz do noivo, e a voz da noiva, e o som das mozes, e a luz dos candeeiros. E toda esta terra, Judá, virá a ser um deserto em espanto. E estas nações, servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Então, presta atenção para você entender. Se você não compreender todo o raciocínio, assista esse vídeo mais uma, 2, 3, 4, que eu acho que ele vai te libertar de uma vez por todas. Então, olha só que coisa. Essas nações servirão o rei de Babilônia por 70 anos. Tá? Então, o que é que nós enxergamos? Você vai perceber que todas essas nações eram as nações em volta de Judá. 70 anos. Conforme você pode perceber, nós já falamos, mas vamos repetir. A supremacia babilônia começa em 609, tá? Quando a Assíria é subjugada pela Babilônia. Isso é história, é só ler. Aí então, de 609 a 539, se cumpriria as palavras do profeta Jeremias. De 609 a 539, se cumpriria as palavras do profeta Jeremias. 70 anos, todas aquelas nações servindo ao rei de Babilônia. Ok? Bom, vamos de novo. A torre de vigia entende claramente que Babilônia caiu em 539. Então, quando a gente recorre ao livro do profeta Daniel, você vai ver uma coisa muito interessante. Porque Daniel, você há de se lembrar que Daniel ele diz que estava lendo as profecias do profeta Jeremias para poder entender quando é que as coisas aconteceriam. E aí, olha agora o capítulo 5. No dia que caiu a Babilônia. Dá uma olhada que legal isso aqui, ó. Para você ver como a Bíblia ela explica perfeitamente o assunto, sem precisar fazer malabarismo que a torre de vigia faz. Então, o capítulo 5 de Daniel, ele vai falar aqui sobre aquela questão do Mene, Mene, Tekel e Parsim.
tá? Você foi julgado, você foi pesado e hoje o teu reino está sendo entregue aos medos e os persas. 539. Agora olha só que coisa legal isso aqui, ó. Vou pegar desde o comecinho para você entender, para ninguém dizer que a gente está fazendo aqui malabarismo com o texto bíblico. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e as suas e concubinas. Na verdade, ele estava ofendendo a Jeová. Essa é a ideia do rei. Ele pegou os utensílios para ofender o Deus de Israel. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. E as juntas dos seus lombos relaxaram. Ficou tremendo. Agora ele começou a tremer na base, o rei. E os seus joelhos bateram no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou o rei, disse: qualquer que lê essa escrita e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Por que que ele é o terceiro dominador? Porque, conforme nós percebemos, Daniel, né, que vai se tornar o terceiro dominante, ele estava ali também tinha também o Nabonido, que era o segundo regente no reino aqui do pai dele. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escrita. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou nele seu semblante, e os seus grandes estavam assoberbados. A rainha, por causa da palavra, e os reis, os seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não turbe os teus pensamentos nem o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria. Com a sabedoria dos deuses, o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos e dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente de ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Presta atenção nisso aqui para você ver que importante essa relação desse texto com o texto de Jeremias. Por que você lê o capítulo inteiro, ancião? Por que você não vai logo no assunto? Porque eu não sou igual ao corpo governante. O corpo governante pinça pequenos textos e quer te convencer. Eu te dou o texto inteiro, que é para você ler e você se convencer por você mesmo. Porque eu só apresento a matéria, quem te convence é o Espírito Santo. E aí, então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, disse a Daniel: Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, tenho ouvido dizer a teu respeito que você tem o espírito dos deuses santos. Olha, se introduzido aqui todos os astrólogos e ninguém consegue me falar o que significa essas palavras. Eu, porém, tenho ouvido sobre você e que você tem o espírito de Deus. Então Daniel disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, eu não quero nada, e os teus presentes aos outros dê. Todavia lerei a escrita. Ó rei, o Altíssimo deu Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Quem queria matava, e a quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e se endureceu, né, ele foi derrubado do trono. Foi tirado dentre os filhos dos homens. Aí Daniel lembra ele aqui, né, sobre a ocasião que Nabucodonosor virou animal, né? Aí lá no 22 ele diz assim: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra Jeová do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, tal.
Então foi enviada aquela parte da mão e escreveu a seguinte escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino. Tekel, foste pesado e achado em falta na balança. Pérez, teu reino foi dividido e dado para os medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no domínio do reino. Naquela mesma noite, 539, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dario o Medo, ou Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Naquela mesma noite, em 539, a data que é aceita pela história secular e a data que também é aceita pelo próprio corpo governante, 539. Quando fazemos a relação com Jeremias 25:12, essas nações servirão o rei de Babilônia por 70 anos. Então, o rei de Babilônia, ele dominou sobre Judá, sobre todas as nações em volta, por 70 anos, começando a supremacia babilônica no ano 609 e terminando em 539, tal qual Jeová havia dito para o profeta Jeremias. Agora aqui tem um detalhe interessante. Em 609, segundo alguns historiadores, nós temos 3 deportações para a Babilônia. Uma deportação se deu em 609 mesmo, com a ascensão de Jeoiaquim, tá? Feita por Nabopolassar. A segunda ascensão se deu em 597, aliás, a segunda deportação se deu em 597, então está aqui uma palavra-chave para você também buscar aí no São Google. Segunda deportação para a Babilônia. Segunda deportação dos judeus para a Babilônia. Você vai ver que isso se deu em 597, tá? Aí depois, e nisso, o que está acontecendo? Judá é um reino vassalo da Babilônia. E de vez em quando tem revoltas. A última revolta se dá em 586, 587, que é quando Nabucodonosor fica de saco cheio, vai lá, faz a última deportação, destrói o templo, tá? E acaba-se a história. Se você pegar o livro de Jeremias, você vai perceber que isso aqui é muito claro. É muito claro. Por exemplo, Jeremias, ele não foi deportado para a Babilônia, como Ezequiel e Daniel. Quando você pega o capítulo 29 de Jeremias, Jeremias está mandando uma carta para os exilados. Jeremias está mandando uma carta para os exilados, dizendo que Jeová tinha planos de paz para eles. O que comprova exatamente que deu tempo desses exilados estarem no exílio, estarem no cativeiro babilônico, enquanto havia a vassalagem do restante dos israelitas para com Nabucodonosor. Portanto, nós declaramos que essa ideia que a Torre de Vigia diz que em 607 o reino foi destruído, o templo foi destruído, é uma mentira. Uma mentira que não se sustenta de maneira nenhuma, e ela não se sustentando, nós não conseguimos atingir a data de 1914, que segundo eles é a falsa data da entronização de Jesus e da volta de Jesus. Nós não conseguimos sustentar a data de 1919, que segundo eles é a data onde Rutherford, ele assumiu o controle da organização, né, mais precisamente, dado por Jesus, juntamente com outras pessoas que ali estavam. Nós não conseguimos sustentar a data de 1931, que é quando, segundo eles, Jesus os designou testemunhas de Jeová. Portanto, toda a doutrina tejotiana cai por terra quando a data de 607 ela cai por terra. Lembrando que tudo isso que eu estou explicando para vocês é possível você comprovar facilmente, não em livros religiosos, na própria internet, no Google. Basta você procurar. E o meu desafio está lançado de novo. Eu quero, né, qualquer universidade de respeito, eu quero qualquer historiador de respeito,
conhecido mundialmente, dizendo que a data da queda de Jerusalém foi no ano de 607. Aí eu abdico do canal, eu acabo com o canal pela Bíblia, né? E aí eu vou lá para a organização com o rabo no meio das pernas e vou falar, puxa vida, me aceitem de volta porque vocês estavam todos certos. Porque eles não estão. Então isso mostra que essa mentira religiosa, ela é muito grave, ela é muito séria. Ela está levando milhões de pessoas para o lago de fogo. Porque você está acreditando em mentiras, em blasfêmias colocadas por pessoas que nem sequer hoje estão vivas. E você continua seguindo. Que é a ideia do Sr. Charles Taze Russell, é a ideia do Sr. Joseph Franklin Rutherford, é a ideia do Sr. Frederic W. France. Então, está dado aqui o meu desafio. Eu não quero conversa. WhatsApp para documentos 19 989 905 206. WhatsApp para envio de documentos 19 989 905 206. Eu quero que alguém me prove que Jerusalém foi destruída em 607 e não em 587. Se tiver, vem para cá que a gente vai discutir. Bom, eu quero falar com você que depois desse vídeo agora eu vou mostrar como as TJs estão apelando. Não, eles estão num verdadeiro desespero. Eles estão num verdadeiro desespero. Eu vou mostrar um vídeo que me foi enviado, já no próximo vídeo, o desespero TJ. Não, é simplesmente da vergonha. Da vergonha. Da vergonha o que o pessoal está fazendo. Obrigado, Henrique. O WhatsApp para o desafio 19 989 905 206. Tá bom? Pessoal, eu quero lembrar a vocês que o livro Tempo do Fim poderá te ajudar muito. Por que esse livro vai me ajudar, ancião? Bom, esse livro aqui ele tem 4 capítulos onde eu trago toda a mentira tejotiana apresentada claramente a vocês. Toda a mentira tejotiana sobre o milênio, você vai entender aqui. Toda a mentira tejotiana sobre o Armagedon. Você sabia que os seus parentes não vão morrer no Armagedon? Você sabia que eles entrarão no milênio? Participarão do julgamento das ovelhas e dos cabritos? Tudo isso e muito mais aqui para você. Poxa, Ansel, eu quero esse livro. Mas espera aí que eu tenho uma promoção muito legal para você. Esse outro livro aqui é o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Ancião, esse livro aí ele me ajuda em quê? Bom, você viu que tudo que eu falei aqui são mentiras tejotianas. Nesse livro aqui você poderá compreender todas as mentiras tejotianas. Aqui eu falo sobre 607, falo sobre 1914. Aqui eu falo tudo isso daí que você está vendo. Tá bom? Você não pode perder de maneira nenhuma. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Bom, cada um deles custa só R$70. Mas eu tenho uma promoção especial para você. Qual é a promoção, ancião? Se você adquirir os dois, você vai pagar só R$120. Poxa, ancião, que promoção legal. Como é que eu faço? Você manda para mim um WhatsApp. 19 989 905 206. Pô, ancião, eu quero um só. Um só é R$70, tá, pessoal? Um só é R$70. Então, se você quer, por exemplo, esse aqui, ó, você manda a palavra azul. Se você está saindo da organização e quer conhecer a organização, pede esse aqui, ó, palavra verde. Eu dou preferência que você pede o kit, nem que você pague em 2 vezes. Porque nós estamos fazendo essa promoção para produção de mais livros. Tá legal? Então, eu dou preferência para isso daí. Bom, e eu também quero lembrar vocês que o nosso projeto Outdoor está caminhando. Você pode fazer a sua colaboração. Nós estamos trabalhando para isso. É um projeto grande, é um projeto difícil, né? Principalmente em épocas de pandemia. Mas nós estamos trabalhando e nós não estamos de maneira nenhuma esquecidos, não. Tá legal? Logo, logo a gente vai conseguir publicar isso para vocês. Ancião, como é que eu faço para participar desse projeto? Você manda para mim a palavra grupo. 19 989 905 206. 19 989 905 206. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Bom, todo mundo sabe, não precisa eu ficar dizendo aqui, né, que a Organização das Testemunhas de Jeová eu conheço como a palma da mão. Quem leu o livro Crise de Consciência e quem leu o livro O Tempos dos Gentios Reconsiderados
sabe que não existe prova alguma para a data da queda de Jerusalém em 607. Então, os precursores que merecem os méritos pelo meu desafio, um deles se chama Carl Olof Johnson, um ancião sueco, que eu nem sei se está vivo ainda. E o outro se chama Raymond Franz, que publicou no livro Crise de Consciência toda a história sobre 1914. Então, eu tenho segurança absoluta que não vai aparecer um TJ aqui com datas, né, de universidades. O Raymond Franz fez isso. Então, você que é TJ, vai ficar saindo procurando no Google, você vai perder tempo. Raymond Franz, ele parou o trabalho dele só para procurar a data da queda de Jerusalém em 607. Ele foi lá para a Biblioteca da ONU, foi para o Museu do Louvre, ele foi para tudo que é lugar. Ele não conseguiu achar. Só se vocês acharem agora, né? Vocês sabem estudar mais do que um ex-membro do corpo governante. Tá dado aí, então, o meu recado, né? Agora, se você é TJ e você não conseguir me responder isso, saiba que tem alguma coisa errada com seu grupo religioso. E é importante que você reveja, porque é a sua vida que está em jogo. As testemunhas de Jeová estão caminhando a passos largos para o lago de fogo. Se não se arrependerem e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, ao invés de continuarem acreditando em um grupo de homens imperfeitos que dizem ser os profetas de Jeová, mas erram, indicando que são muito mais profetas de Satanás. Bom, eu volto com vocês mostrando agora como a organização ela vem apelando. É agora, é 5 minutos, eu só viro o streamer. E lembrando que às 9 horas e 30 minutos hoje, nós temos Paulo Sávio. Paulo Sávio hoje vai estar lá com a Joana, tal, né, trazendo aí um material muito legal para todos vocês, às 9 horas e 30 minutos. Então vamos correr, que eu tenho 5 minutos para virar esse streamer, e depois vamos todo mundo lá para o canal do Paulo Sávio. Bom, você entendeu? O que eu falei, você não precisa acreditar em mim. Não acredita em nenhuma palavra do que eu estou dizendo. Hoje, ninguém mais é inocente. Porque quando tem conhecimento, a inocência acaba. Hoje tem o Google aí para você pesquisar, tem a Wikipedia para você pesquisar, tem um monte de fontes de informação. Então, nenhuma testemunha de Jeová será considerada inocente naquele grande dia. Nenhuma. Nenhuma. É muito bom que vocês saibam disso. Nenhuma testemunha de Jeová será considerada inocente no dia que Jesus for julgar. Entendeu? Porque quem vai julgar é Jesus. Tá legal, pessoal? Então, tá aí, tá dado o recado para você que é TJ, que me acompanha, e para você que já saiu, esse vídeo é libertação